Hoje o vídeo é pra pensar, cara, e como eu sei que vocês se amarram em pensar, vocês gostam pra caramba e a galera daqui é bem inteligente, então eu separei uma viagem sinistra, algumas das teorias plausíveis, né? O que poderia mais ter acontecido que tá diretamente relacionado com o corpo do Ainz na vida real. Estamos falando do original mesmo, que ficou no mundo passado, né? Fora do jogo. Porque até agora nada disso foi explicado e pode significar um plot twist vindo aí pro final dessa obra. Então bora viajar junto nessa? Vem comigo e vamos lá! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você já assistiu Overlord por completo? Já leu toda a obra de fato? E entendeu tudo que tem nela, claro? Bom, pelo menos até o momento você deve ter entendido, porque tem muita coisa ainda que fica em aberto. Muitas dessas coisas a gente já até explicou por aqui, mas agora a gente está falando de como o corpo do Ainz está na vida real. Será que ele morreu? Será que ele está vivo? Sumiu? E se eu te dissesse que o Ainz pode ser uma inteligência artificial e que ele só vai descobrir isso no final da história? Pois é, meu querido, tem gente que fala isso e muito até. Então vamos conversar sobre essa teoria e outras aqui também pra gente ver qual é a mais plausível. Mas antes de iniciar, é claro, eu quero que você diga aí embaixo já a sua teoria. O que você acha? Lança aí pra gente. Será que ele morreu? Será que ele tá vivo? Bota aí que eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. Então, manda ver. A principal prova aqui é muito comum na história dos Isekais. Ter um novo mundo em que o herói reencarna, ser bizarramente semelhante a um videogame de RPG, é um ponto diferente de várias obras hoje em dia. A gente vê aí muitos animes de estilo Dungeons and Dragons, mesmo quando parece alguma coisa ridícula para o mundo de fantasia realista, né, digamos assim. Overlord pode deixar perguntas sem respostas, como muitos fazem, e nós temos que decidir por nós mesmos o que vai acontecer. Pelo menos teorizar isso tudo. Quando a gente vai falar do corpo humano do Momonga, ele se transformou no seu personagem do jogo? É uma pergunta muito feita. Se for esse o caso, a alma dele tem que estar dentro do personagem do jogo, do Ainz, né, da caveira. Ou então, será que se for o caso de Sword Art Online, né, o seu corpo original ainda está no mundo humano, mas a alma e a consciência dele no mundo do jogo? Ou então, uma outra pergunta típica, o Momonga tem a sua alma e o seu corpo humano em seu próprio mundo e simplesmente se senta no computador e joga esse jogo realista sempre. O tempo inteiro ele está jogando, só que a gente não vê isso. A gente está vendo o quê? A visão do Ainz diretamente dentro do jogo. Tudo isso pode acontecer. O Momonga certamente está melhor como Ainz do que como Suzuki Satoru, até porque a vida dele era meio monótona lá, sem falar que o Japão dele era distópico. E qualquer um adoraria ver a história dele nesse novo mundo. O Ainz então foi transportado para o novo mundo e alguns dizem que ele foi transformado por causa da magia selvagem, cara. Mas essa magia selvagem, por algum motivo, acreditava que o avatar dele era uma pessoa, era um corpo real, né? E foi junto com os itens mundiais lá e tal. Existem algumas dicas como essa até no início da Light Novel que a gente pode analisar aos poucos, que leva você a acreditar que não é igual Sword Art Online. Ele não tá com o corpo lá atrás, mas isso é apenas a primeira teoria. Vamos lá. A primeira coisa que evidencia isso é que é mencionado que existem leis contra a estimulação dos sentidos no jogo. E vira e mexe o Ainz tem aquela luzinha verde, né, que ele simplesmente controla os sentidos dele. É completamente contrário de Sword Art Online, no qual as pessoas literalmente vivem lá. E se você morrer no jogo, você morre na vida real. Você sente a dor e tudo. Então você tem todos os sentidos, não tem restrição a isso. Sente amor, sente a paixão, sente tudo, mano. Sente tudo, lá tu sente tudo. Segundo, o Ainz estava no Novo Mundo há muito tempo, então ele já teria morrido na vida real. E pelo fato dele não ser muito conhecido, né, e não ter muitos amigos, ninguém teria encontrado o corpo dele. Ele simplesmente ia ficar morto lá no quarto, sacou? Isso descartando, logicamente, o fato de que o tempo dentro do jogo é completamente diferente do tempo na vida real. E isso a gente ainda vai discutir um pouquinho mais à frente. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona essa questão do tempo. Terceiro, os NPCs e as pessoas desse novo mundo mostram emoções humanas. O medo, histórias mundiais e outros assuntos complexos que são difíceis de se explicar em um mundo de jogo. As pessoas realmente têm uma consciência diferente do que a gente está acostumado em jogos. O que nos leva à teoria direta de que o Momonga nesse novo mundo, né, nesse novo jogo aí, é uma versão de EA desse jogador. Basicamente, não é real, tá? Ele faz parte sem que ele saiba dos testadores do beta grátis. Essa é uma ótima resposta, cara. Literalmente. Também explica muitas outras coisas dentro da história. Por exemplo, a nova configuração parece meio que funcionar diferente do mundo do Yggdrasil, com muitas das mesmas regras básicas, mas ainda assim características diferentes. Tem novas opções adicionadas, como as artes marciais
que não tinham, e também a magia rúnica, que é o que o Ainz tenta aprender mais à frente na história. Então a gente tem duas opções: ou elas realmente não existiam no Yggdrasil, ou eram uma grande parte desconhecida pelos jogadores, apesar de eu não achar que isso seja tão plausível assim, né? Porque muita gente adora explorar esses jogos de RPG, então eu acabaria descobrindo de qualquer jeito. Além disso, também temos evidências crescentes. Nós até vemos muitas delas dentro do anime, que houveram outros jogadores nesse novo mundo. Muitos anos atrás vieram, mais ou menos aí por volta de uns 500 anos no passado, tiveram outros jogadores. Momongo, então, poderia estar simplesmente sentado com os dados da vida dele em um disco rígido, sacou? Junto com o resto de Nazarick. Ele meio que foi digitalizado completamente junto com o Nazarick. Por todos os anos de vivência, foi avançando a verdadeira EA, né? Fez com que ela literalmente surgisse. E finalmente, depois de muita história acontecendo, muitas vezes usando regras que surgiram com o passar do tempo, até porque na história de Overlord, o Satoru vive no ano mais ou menos de 2138. Ou seja, muito mais avançado do que a gente na vida real. E se encaixa perfeitamente no momento em que a inteligência artificial pode estar, tipo, explodindo. Se hoje a gente já tem uma inteligência muito avançada, imagina em 2138, cara. É daqui a mais de 100 anos, sacou? É muito longe. Mas aí a gente, voltando aqui pro Suzuki Satoru, né? Se ele ainda estivesse pensando e usando o cérebro humano dele dentro do seu apartamento, ele teria desmaiado pelo baixo nível de açúcar e pela falta de sono dele dias após dias. E não sairia nem da conversa com o Demiurgos lá no início da série, tá ligado? Por outro lado, talvez seja tudo apenas magia. Pode ser que seja magia. Talvez quando ocorreu o evento da Wild Magic, que criou as formas atuais, né, e populares de magia, ele copiou as regras de como o sistema dos feitiços funcionava no Yggdrasil. Era basicamente um jogo de computador replicado em um novo mundo. Quando o jogo foi copiado, ele foi copiado por completo, com as masmorras populares, como o caso de quê? Nazarick, que foi exatamente para esse novo mundo. Mas aí a gente para pensar. Pô, cara, mas esse mundo e o mundo de Yggdrasil são diferentes. Algumas coisas só que foram pra lá, como o caso da tumba de Nazarick. Sim, e por isso a gente vai entrar em outra teoria agora que contradiz essa, que é a teoria de que ele não tá morto. Então dá pra gente apostar isso, que o resultado da magia selvagem foi tipo uma convocação que existia nesse novo mundo antes dessa magia ser criada. Ela fez o quê? Criou um portal e invocou os objetos e pessoas poderosíssimas do Yggdrasil. A cada 200 e 300 anos mais ou menos, vem players pra lá. E aí é que a gente começa a entrar na diferença de tempo do novo mundo pro mundo real. Já que no jogo tinha apenas 12 anos que ele existia, né? Tem uma diferença na lei de espaço-tempo aí. Porque os novos jogadores estão sempre aparecendo e sendo invocados nesse novo mundo, tipo, 25 vezes a mais do que o tempo existente do jogo. Os caras são invocados a cada 200 anos e o jogo só existe há 12. Então assim, tem uma diferença. Basicamente, desde o início que a magia foi fixada no seu pensamento, né, de outro mundo do Yggdrasil, essa magia começou a sentir que o mundo estava chegando ao seu fim e puxou as últimas pessoas que conseguia para poder encontrar um novo destino. Então, por trás disso tudo, como é que o Satoru ainda está vivo? Na verdade, galera, ele fez logoff quando os servidores do Yggdrasil foram completamente desligados. O jogo atual, né, o novo que eles estão ali, é uma sequência do Yggdrasil que reutilizou muito do código de programação dele. Esse novo jogo está na fase de testes agora, mais ou menos um alpha, né, teste. E graças à tecnologia do século 22, a programação é muito mais complexa e é capaz de simular uma inteligência artificial senciente para cada um desses NPCs. Ou seja, o Ainz atual, nós vemos que ele dá um show, né? E na verdade ele é apenas um programa que copiou a personalidade, o conhecimento, as memórias e outras coisas do humano original que interpretou o Ainz sempre. Portanto, nós não conseguimos perceber que ele é apenas um programa até o momento, porque ele não mostrou exatamente isso. Isso explica como o Ainz ainda pode continuar jogando por meses e meses e meses a fio, sem que o corpo dele no mundo real morra de fato. Ele não perde desidratação, não morre de fome. Em Sword Art Online, a única razão, por exemplo, para as pessoas, para os jogadores conseguirem isso, é porque eles todos foram levados para o hospital e eram ligados a uma sonda que alimentava eles, porque os corpos reais precisavam disso, independente de estar dentro do jogo ou não. Ou seja, se você fosse uma pessoa igual o Ainz, que não foi encontrado, né, não tinha amigos nem ninguém literalmente iria te achar, é muito difícil das pessoas te levarem para o hospital. Então ele já não estaria mais vivo sendo igual ao Sword Art Online. Não estaria nem ligado ao tubo de alimentação e morreria praticamente na primeira temporada. Os eventos então estão acontecendo atualmente, são uma simulação de computador alfa pré-beta para programação.
desde que os desenvolvedores dos novos jogos começaram a desenvolver uma tradição nova e o histórico do jogo novo em preparação para poder chegar novos jogadores lá dentro também. Não como o Ice chegou a cada 200 anos, mas também liberar para o público, tá ligado? O jogo tá literalmente em fase, tá closed, ninguém pode entrar, só aquelas pessoas que estão fazendo o teste. O Ice eventualmente ficaria muito preso nesse seu papel de Lich do mal aí em Overlord e poderia simplesmente, constantemente perder a humanidade dele, porque ele considera os NPCs nada mais do que códigos de computador, e ele é uma pessoa completamente real, e portanto um deus para qualquer um nesse mundo, o que é verídico na história. Ele se tornaria cada vez mais malvado e se tornaria o chefe do mal do final do jogo. Já pensou nisso? Imagina! Destruindo, tipo, todos os reinos humanos do Novo Mundo, os jogadores teriam que derrotar o Ainz. E isso encaixa com algo muito interessante que saiu recentemente, cara, que nós tivemos o anúncio do lançamento do jogo de Overlord, pra quem não tá sabendo, né? Onde o nome do jogo é Escape from Nazarick, né? Você escapar de Nazarick, o que indica que o Ainz é o vilão desse jogo. Então se encaixa perfeitamente com ele sendo o final boss disso tudo. E cara, não que isso seja parte da história, mas por que os desenvolvedores pensariam em algo assim? Só pelo fato do Ainz ser um vilão? Eu acho que tem algo por trás aí que tipo, a gente pode observar e juntar com essa teoria para poder dizer que o Ainz é uma EA que pode inclusive eventualmente lutar contra ele mesmo. Sim, novos jogadores podem chegar para desafiar o Império de Ainz, e alguns desses jogadores aí podem ser até os membros humanos da antiga guilda Ainz Gone, que junta mais uma vez porque será que a Albedo tá criando literalmente algo secreto para poder destruir os seres supremos que abandonaram o Ainz. Porque, cara, não teria muito sentido, né, se a gente for contar em enredo da história, ela simplesmente juntar um grupo para derrotar os seres supremos sem que ninguém soubesse, sendo que os seres supremos não vão aparecer. Ia ser em vão ela criar esse grupo. Então, meu amigo, tem coisa por trás e a gente tá pensando nisso tudo como um todo, tá? Um desses jogadores que pode aparecer, cara, pode ser até o real Satoru, que a gente acabou de falar, que traz aí como personagem Momonga de verdade. Seria o programa de inteligência artificial do Ainz versus o humano Ainz, como um novo personagem dentro do jogo. E o Ainz, meu parceiro, seria derrotado pelo próprio Ainz. Como a galera ali conhecia Nazarick, eu acho que eles iam destroçar Nazarick muito fácil. Os 41 seres supremos são muito fortes e capazes de destruir a própria guilda que eles tomaram, até porque eles tomaram essa guilda e já ganharam uma vez. De novo, não seria diferente. O programa de inteligência artificial do Ainz, então, não perceberia que ele era apenas um programa até os capítulos finais da história. Pode vir a ser o volume 17, o volume final disso tudo. Mas aí também teríamos que ter um salto no tempo, que pode ser completamente plausível acontecer, tá? A gente não sabe o que se passa na cabeça do Maruyama, mas sabemos que todas as evidências apontam para um novo mundo que é ainda sendo um jogo, para poder começar, inclusive, os personagens do videogame de Yggdrasil ganhando vida e continuando existindo nesse novo mundo. Muitos dos sistemas de jogabilidade do Yggdrasil, de nivelamento das paradas, das magias, são completamente semelhantes, cara. E isso é o que faz a gente pensar exatamente nessa coisa. Por mais que tenham características diferentes e coisas adicionadas novas, como as moedas de troca, as lutas, né, artes marciais, as runas, mas ainda assim nós temos, por exemplo, personagens que só podem ser revividos, e igualmente acontece no Yggdrasil, com dinheiro ou com outros métodos também. Que até tem uma coisa interessante que a gente pode falar, uma outra encaixada e achada sinistra. Pensa só, por mais que a moeda desse mundo não seja a moeda oficial de Yggdrasil, o Ainz reviveu a Shouter como? Pois é, ele usou do tesouro que ele tinha no Yggdrasil. Então ainda serve para alguma coisa a moeda, ela não serve para comercializar, mas a moeda do Yggdrasil ainda serve para reviver, pelo menos as pessoas de Nazarick. Caso tenha algum NPC ou alguém que morra, o Ainz não vai precisar reconstruir tudo, reconquistar todo aquele dinheiro, ele simplesmente vai usar a reserva que ele tem em Nazarick para fazer a pessoa renascer. Olha só, tá começando a explodir a tua mente, né? Pois é, isso ajuda demais na teoria de ser um jogo novo sendo testado. Até porque o próprio Satoru acredita, o próprio Ainz acredita que ele ainda tá dentro do jogo e não tá numa realidade. Ele acha que aquilo ali ainda é um jogo, só que aconteceu alguma coisa diferente. É por isso que ele não se preocupa em sair matando NPC e desempenha um papel como um Overlord mesmo, de verdade, o rei de tudo e quer dominar aquele mundo todo. Sem deixar de lembrar também que o Ainz ainda é um personagem de videogame, galera. Ele não é um personagem de verdade, a pessoa física dele não é de verdade, então ela não existe. Enquanto o Satoru é uma pessoa de carne e osso que tá lá sentada, entrou no jogo, o Ainz tá pelo lado contrário disso. Se existisse uma magia real que convocasse pessoas, fazia muito mais sentido ela convocar o Satoru direto em vez do personagem dele do videogame, que nada mais é do que bits de dados em um servidor de computador. Sacou? Pensou na ideia?
Se a magia fosse usada para convocar o Ainz, ele teria que convocar os servidores de computadores completos, literalmente os discos rígidos que armazenavam tudo, as tumbas, os NPCs, todas as estatísticas do jogo. E o perfil do jogador também, para poder trazer ele no nível 100 para esse novo mundo, senão ele voltava no nível tudo de novo, nível baixíssimo. E não é o caso. No universo do Satoru não tem uma indicação de que a magia realmente existe, ou seja, não tem como essas vidas do personagem serem diferentes do videogame e eles serem transportados para um outro mundo, né, completamente diferente. Mas se no caso o Ainz de repente for real agora, nós teríamos que presumir que essa magia existe sim e que a habilidade mágica é extremamente poderosa, que chega a ser semelhante a de um deus, que pegou o avatar do jogo do Satoru e criou um NPC e data no jogo do Ig Brasil, os transformou em realidade e depois colocou eles no novo mundo. Tudo isso ignorando a verdadeira identidade do Satoru e simplesmente apagando ele da existência. Ficou lá, ou seja, ele estaria preso dentro do mundo dele normal. Por isso que eu digo, eu acho a ideia de simulação muito interessante, porque manteria o show completamente. Era tipo uma parada firme dentro do sci-fi. E seria uma oposição completa à passagem do sci-fi para a fantasia. E ainda assim traria fundamentos na realidade em vez de ter uma magia inexplicável. Então, tem tudo uma explicação, cara. Eu posso até dizer um pouco que, tipo, é tendencioso a gente achar que a hipótese de simulação é algo interessante. E é realmente. Muitos cientistas modernos estão estudando isso, principalmente com esse negócio dessa criação do metaverso de agora. Muita gente está entrando mais no mundo de simulação. Para quem já assistiu Matrix, conhece muito bem esse mundo. E literalmente, eles comem na vida real, mas enquanto eles estão dentro do Matrix, as coisas são completamente diferentes. É uma outra viagem maluca na vida real que a gente nem precisa entrar aqui agora, tá? Mas ainda assim, eu quero saber de você, meu querido, que você é fãzaço de Overlord, eu sei disso. Me conta a sua teoria. Qual a teoria mais doida que você já ouviu até agora? E qual é que faz mais sentido pra você dentro desse universo? Comenta aí embaixo, porque depois disso tudo, mano, minha cabeça tá aqui, ó, estourando, tá fritando, tá sinistro, mano. Então, metralha esse likezão pra gente aí. E se você não for inscrito, não esquece, cara. Se inscreve aqui no canal, é claro. Pô, você ficou até agora aqui no vídeo e não tá inscrito ainda, rapaz. Isso é uma ajuda sensacional. Uma ajuda pra mim, uma ajuda pro próprio canal e uma ajuda pra você mesmo, cara. A gente tá quase chegando nos 100k. Eu sei que eu mereço a sua inscrição. O canal merece a sua ajuda, a sua inscrição. E você merece também. Tá sempre muito informado, tá vendo várias teorias, vendo muita coisa dentro de vários universos diferentes. Pra poder tá sempre manjando de tudo dos animes, cara. Com certeza você merece isso. Obrigado demais, galera, por mais um vídeo. Até a próxima. Beijão pra vocês e valeu!